Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que iniciamos aqui mais outra semana do Tempo Comum de Reflexão. Quero dizer a você que talvez nunca chegou a este canal, seja muito bem-vindo. Já estamos aqui com mais de 3.400 inscritos. Louvado seja Deus. Antes de começar a reflexão do texto, eu quero fazer uma pergunta, que já coloquei inclusive aqui como postagem aqui no canal. Na verdade são duas. Primeiro, estou com a proposta de voltar às reflexões de algum livro da Bíblia, versículo por versículo. Eu queria saber se vocês têm interesse. Se sim, se tem algum livro específico que você gostaria que eu fizesse essa meditação. Eu já fiz de alguns aqui no canal. Deixa aqui no comentário sua resposta. E segunda informação é o seguinte. Eu estou planejando, talvez, de ir para o Instagram. Abrir um Instagram também para que lá a gente possa ter um contato ainda mais próximo. O que é que você acha dessa ideia? Deixa o comentário aqui, tá bom? Mas vamos lá para a nossa reflexão de hoje. O texto desta segunda-feira, da 12ª semana do Tempo Comum, se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículos de 5 até o 8, versículo de 13 até o 15 e o versículo 18, que diz assim para a gente. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Ala e na margem do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: Voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que eu prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais, e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe de sua face, restando apenas a tribo de Judá. Então, amado irmão, amada irmã, eu preciso voltar lá no contexto bíblico, que é quase uma aula de Bíblia que eu vou ter que dar, ou uma aula da história do povo de Israel. Veja bem, o povo de Israel, eles viviam dentro de uma dinâmica, que nós costumamos chamar de sociedade tribal. O que era isso? Ali existia, vou usar a numerologia clássica, se a gente tivesse numa aula eu poderia discutir isso melhor, existia ali uma sequência de 12 tribos, pelo menos é o que a gente costuma mais falar, 12 tribos em que eles viviam em certa harmonia, digamos assim. Em um certo momento, aquele povo de fato começa a aclamar um rei e começa a existir a dinâmica da monarquia. Dentro do livro de Reis, mostra que Eliseu chegou a falecer. Após a morte de Eliseu, o que acontece? Teve uma divisão de reinos, existiu o chamado Reino do Norte e o Reino do Sul, que era uma junção de algumas dessas tribos que ficavam mais na parte do norte, a outra da parte do sul. E aí, uma dessas tribos, a gente vê aqui muito bem que é falado que é a chamada tribo de Israel, e a outra que é a tribo de Judá. A tribo de Israel pensava-se nessa dinâmica do norte, e a tribo de Judá se pensava nessa dinâmica do sul. No norte, a capital era Samaria. No sul, a capital era Jerusalém. Então daqui você já começa a entender por que, por exemplo, tinha-se aquela discussão de que não se falava entre os judeus com o povo da Samaria. Surge justamente dessa ideia lá de trás, que existia uma discussão gigantesca entre o povo do norte e o povo do sul. Jesus está nesse contexto ali ao entorno de Jerusalém, então Jesus pertence a essa tribo do sul, que são judeus realmente fixos ali. E aí tem essa discussão, enfim, não vamos discutir sobre isso agora. Só que acontece. No Antigo Testamento, para a visão do povo, tudo que acontecia de coisa errada era uma retribuição de acordo com o comportamento das pessoas. Então existiam 2 exílios. Inclusive, um eu já comentei aqui muito no canal para quem é inscrito há muito tempo, que é o chamado exílio da Babilônia. Nós discutimos muito ele, por exemplo, dentro do contexto do Advento, especialmente e também dentro do contexto da Quaresma. Então, o exílio da Babilônia, aquele povo está sofrendo, a gente vê salmos que remetem a essa realidade, só que esse exílio acontece com o povo do sul.
Existia um exílio antes do exílio da Babilônia, que é o exílio assírio, que essa leitura é a base para ele. E aí, para você perceber, olha, voltando agora para o texto para você começar a perceber. Ó. Aqui diz que Salmanasar, que era rei da Síria, invade o país. Ou seja, ele chegou e invadiu a tribo do norte. E aí, chegou a Samaria, que era a capital do reino do norte. Tá vendo como é que a ligação começa a acontecer? Ele sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria, tomou a Samaria e deporta, ou seja, manda ir embora. Olha aí a dinâmica do exílio, né? Manda o povo embora para a Síria. Aqui está aquilo que nós chamamos do exílio assírio. Não é? E aí, no versículo 7, vem a justificativa do autor. Isso acontece porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que tinha tirado eles do Egito, aqui se relembra aquilo que aconteceu lá no Êxodo, liberta-os da opressão do faraó, que era rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Então eles acabam seguindo os costumes do povo. Veja, olha qual é a dinâmica deles. Esse exílio aconteceu porque eles, na verdade, não estavam seguindo os passos que Deus queria. Eles estavam imitando outras pessoas, seguindo o costume de outros deuses, de outros povos. Não é? E aqui começa, inclusive, a dizer no versículo 13, relembrando aquilo que os profetas, inclusive, falavam. Voltai dos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos. E aí continua. Não é? Então, veja que aqui neste texto que a liturgia nos propõe para essa segunda-feira, além de trabalhar com essa dinâmica, é uma grande crítica ao costume, à prática daquele povo. É um povo que para de seguir o caminho de Deus, aquele povo que não escuta mais, que esquece da aliança que Deus fez para com eles, porque é isso que fala, inclusive, no versículo 15, né? Desprezaram as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais, né? E diante disso acontece isso com eles. E aqui eu quero chamar a atenção, já para terminar a reflexão, você pode se perguntar: José Lucas, eu preciso fazer uma reflexão numa homilia, numa pregação, enfim, sobre esse texto. O que é que eu vou falar? Amado irmão, amada irmã, vamos refletir rapidinho uma coisa aqui. Pra gente hoje, o exílio, né? O exílio tem característica, a gente pode pensar no inferno, a gente pode pensar na nossa distância para com Deus, né? Porque nós saímos daquilo que é a nossa casa é o coração de Deus. E é interessante você perceber que por que o povo então foi exilado? Por que o povo está sofrendo? Porque não ouviu, porque não obedeceu, porque não cumpriu a vontade de Deus. Mas podemos começar a perceber também que na verdade não é Deus o culpado das coisas, somos nós que nos distanciamos dele. Entende a lógica? É perceber que muitas vezes os exílios da nossa vida acontecem não é por culpa de Deus, porque Deus não tem culpa de nada. Deus é por excelência bondade. Somos nós quem tapamos o nosso ouvido. Somos nós quem esquecemos da aliança. Somos nós que, como esse povo, ficamos imitando os outros. Ao invés de buscar ouvir o que Deus quer pra gente, a gente quer começar a imitar, a copiar o outro, a fazer o que o outro quer, a seguir o que a moda deseja. E Deus não é assim. Então que fique de reflexão pra gente, né? Talvez hoje nós somos muitas vezes uma nova tribo de Israel, com capital Samaria, que está buscando não fazer a vontade de Deus, que esquece da aliança, que esquece dos seus mandamentos. Mas nós temos um Deus que é bondade e Ele nos chama para voltar. Espero que você tenha gostado desta meditação e já quero te adiantar, tá bom? Essa semana, com a graça de Deus, nós temos 2 solenidades. São João e também nós temos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Por esse motivo vai ter muito vídeo extra aqui no canal essa semana, tá bom? Na segunda-feira já vamos começar às 6 horas da manhã com o vídeo da solenidade já de São João, que vai seguir o mesmo padrão do que aconteceu na solenidade de Corpus Christi. Todos os dias, 6 horas da manhã. Na quarta, às 6 da tarde, eu lanço o Evangelho. E aí, às 9 da manhã, eu já vou começar a mostrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Isso mesmo, tá bom? Então, todos os dias, 9 horas da manhã até a quinta-feira, vai vir os textos do Sagrado Coração de Jesus e você não pode perder, tá bom? Que Deus te abençoe e até daqui a pouco com a reflexão do Evangelho.